Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Biologia. Essa atividade de Biologia para o primeiro ano A, B, C, D e primeiro F. É mais uma atividade do terceiro bimestre da nossa escola Neuza Maria do Bem. Vamos lá. Nosso tema da nossa aula de hoje é gravidez na adolescência, certo? Vamos para as habilidades aqui, ó. Discutir sobre a gravidez na adolescência como um risco à saúde individual e saúde pública, né? Então aqui nós vamos discutir sobre a gravidez na adolescência, que é um período de mudanças, onde o corpo está em formação, né? Um período de muita angústia, medo de querer crescer, de querer fazer tudo certinho, né? Então, há um risco para a saúde. Por quê? A gravidez na adolescência aqui, ó, nesse período da adolescência, a gravidez ela é de risco porque o corpo ainda não está formado. Né? Nós vamos falar mais sobre isso. O corpo da mulher ainda não está formado, então tem risco de vida, na saúde mesmo da criança e da adolescente, né? Porque o corpo ainda está em formação, não está preparado ainda para uma gravidez, né? Uma gestação dura 9 meses, então é muita coisa, né? E nós vamos falar sobre isso. Analisar e identificar aqui os riscos e consequências na gravidez, né? Tem riscos e consequências? Sim. Tem riscos na gravidez, o corpo ainda está em formação, e tem consequências, né, para a criança e para a mãe, na adolescência. Identificar o impacto da gravidez, impacto da gravidez, na adolescência para os projetos pessoais, profissionais e na educação. Mexe em tudo, influencia em tudo. Projetos pessoais vão ficar de lado, os projetos profissionais vai ficar mais difícil. Cuidar de uma criança e ainda trabalhar, ou estudar, fazer faculdade é muito difícil. E educação é a mesma coisa. Se estiver na escola, para fazer faculdade é muito difícil. Se estiver na escola e cuidar de uma criança ainda na educação, muitas vezes a gravidez na adolescência, a mãe, a primeira coisa que vai fazer vai sair da escola, certo? Então, a gravidez na adolescência é muito preocupante porque os primeiros sintomas que nós estamos vendo aí na educação é a mãe abandonar a educação, né? A evasão escolar, sair da escola. E isso não é bom, né? Faz falta lá na frente depois. Então vamos lá. É considerada a gravidez na adolescência quando ocorre entre os 10 e 20 anos. Então aqui, ó, entre 10 anos e 20 anos de idade, para a Organização Mundial da Saúde, ainda é adolescente. Por quê? Porque o corpo está em formação, né? Mas nós temos leis que falam que a adolescente, criança é de 0 até 12 anos de idade, incompleto. Fez 12 anos, já é adolescente. De 12 anos a 18 é adolescente, até 18 anos. Completou 18 anos, já é maioridade, né? Maioridade já é adulto, já pode tirar habilitação, maioridade penal, já responde às leis, né? Que quando é adolescente, quem responde são os pais. Mas com 18 anos já pode responder às leis e já sabe o que está fazendo, né? Então vai responder por tudo que fez. Apontado como uma gestação de alto risco. É isso mesmo aqui, ó. Gestação de alto risco aqui, ó. Por quê? É porque o corpo da mulher ainda está em formação, né? Está formando o corpo da mulher. É uma criança, é adolescente, né? Não é mais criança, mas é adolescente. É adolescente, então o corpo está em formação ainda. Às vezes a mãe é pequena, a criança é maior, aí fica difícil o parto, tem que fazer parto cesariana, por exemplo. Às vezes tem sangramentos na mãe, na hora de nascer, na hora da criança nascer. Às vezes tem a pressão muito alta da mãe, a pressão aumenta muito, tem riscos para a mãe e para os filhos. Aí entra também outra informação importante, que é a prevenção ao uso de álcool na gravidez, uso de álcool, não só na gravidez, mas em todo momento é melhor não utilizar álcool, drogas e cigarro. Então os três são importantes, porque se a mãe fizer uso, vai na corrente circulatória, todos esses componentes, vai para a corrente circulatória e vai para a criança também. Então se eu fizer uso de bebida alcoólica,
a criança, a mãe grávida, faz uso de bebida alcoólica, então a criança vai beber, vai receber álcool também? Vai receber também, porque a circulação é a mesma, né? O sangue que circula na mãe, que vai nutrir a criança, durante 9 meses é a mesma. Então, durante 9 meses. Então, tudo que consumir ali, principalmente drogas, álcool, faz um mal absurdo. Cigarro também. Tem que parar. O ideal é nem utilizar. Não é parar só na gravidez. O melhor é nem utilizar mesmo. Né? Então, é muito preocupante. Causa danos irreversíveis. Difíceis, né? Ao recém-nascido. A gravidez nessa faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos. Pode acarretar a morte da mãe ou da criança, ou outros problemas que podem se arrastar pela vida toda, né? Como, por exemplo, uma pressão alta pode mudar e depois a mãe ter pressão alta o resto da vida, né? Às vezes pode voltar a baixar a pressão de novo, né? Pode ter alguns sangramentos aí, causar um risco maior, isso é muito preocupante, né? Então, o Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas. Opa, vamos marcar aqui, ó. De trás para frente aqui, ó. Pronto. O Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidos. É muito grande ainda aqui no Brasil. Essas campanhas contra a gravidez na adolescência, elas acontecem no mundo todo. Não é só aqui. No mundo todo. Mas tem as suas diferenças, né? No Brasil são altos índices, né? Porém, o Ministério da Saúde indica que houve uma redução de 17%. Ainda é alto o número de adolescentes grávidos, mas teve uma redução de 17%, ó, é muita coisa. A informação ajuda mesmo aqui, ó. Aqui, ó, vou até marcar com a seta aqui, ó. A informação ajuda mesmo a conscientizar, a se preparar, a evitar, a saber o que fazer antes. Não fazer depois, esperar acontecer para fazer. Não, nós vamos evitar antes, vamos tomar atitudes, decisões antes. E isso ajuda muito, certo? No número de mães entre 10 e 19 anos, daqui, ó, entre 10 e 19 anos, no período de 2004 a 2015. Ó, essa pesquisa aqui já é do Ministério da Saúde, daqui do Brasil, e ela é de 2004 até 2015, ó, então um período muito longo, né? Quase 10 anos aí, 2004 a 2015. É importante, esses dados, a análise estatística, matemática, ela é sempre importante na biologia também, tá? A gravidez na adolescência, aqui, ó, ela ocorre num momento de intensas mudanças no corpo. Então, opa, aqui, ó, momento de intensas mudanças no corpo. Então o corpo está mudando muito, ó, intensas mudanças. O corpo está mudando muito, crescendo, passando por mudanças, amadurecendo, né, formando. O corpo está formando. Nesse momento, uma gravidez, ela não é muito boa, não. Aí traz riscos também, né? Em um período da vida rico em manifestações emocionais, então as manifestações emocionais, a pessoa emocionalmente ainda não está preparada, tem muitas emoções, quer crescer, quer trabalhar, quer mudar, quer ter carro, moto, casa, quer tudo de bom, né? A gente não deseja mal para nós. Então nós, às vezes, nós colocamos muita pressão em nós mesmos, para conseguir mais, ter mais, fazer mais, né? Essas mudanças de valores, dificuldades, fazem procura da independência pela vida, né? Tudo aqui, ó, independência pela vida, independência financeira, ter condições, ninguém quer sofrer, a gente quer ficar bem, né? Então, muitas vezes, é encarada de forma negativa do ponto de vista emocional e financeiro das adolescentes, sua família, alterando drasticamente suas rotinas. Altera a rotina mesmo, porque criar uma criança criar uma criança sozinha, às vezes, é difícil. Quando tem um parceiro ainda que ajuda, que participa, né? As meninas têm que pensar muito nisso. Porque às vezes elas vão criar sozinhas, com a ajuda da família, né? Ela se sente sozinha, ela se vê sozinha com o filho, né? E às vezes o parceiro é muito presente. Fala, não, vamos seguir junto aí, vou começar a trabalhar. Aí muda toda a vida do casal, né? Vai ter que trabalhar, vai ter que cuidar da criança, não vai dormir à noite, se a criança chorar bastante. A mãe, quando a mãe é adolescente, a criança ainda, o corpo da mãe está em fase de amadurecimento, né? Está passando por muitas mudanças, não está preparada ainda para a gravidez.
pode refletir na criança também, na saúde da criança, certo? E aí pode ficar com uma saúde muito frágil e nesse período a criança, e aí não muda, não melhora. Como que vai melhorar? A criança vai ter esse problema até o resto da sua vida, certo? Então tem que pensar muito bem aí no que fazer, tomar muito cuidado, principalmente com o uso de drogas e bebidas e o tabagismo, né, cigarro. Nós temos várias campanhas aí sobre esses 3 fatores aí que afetam muito a gente, né? Então nós temos que evitar. Vamos sempre ler e assistir as campanhas aí para nos preparar melhor. Aqui, ó, eu coloquei um gráfico comparativo, né? Então, gravidez na adolescência, aqui nós temos o Ceará e o Brasil, né? No Brasil todo, Ceará é uma região lá do Nordeste, e aqui Brasil, nós temos a fonte ao Ministério da Saúde. Então aqui, ó, 2004 e 2015, no Ceará, em 2004 nós tínhamos 32.176 adolescentes grávidas, né? Em 2015, até 2015, ó, de 2004 até 2015, em 2015 tinha 25.787, então diminuiu 20%. Diminuiu 20% aqui. Ainda é muito? 25 mil? É muito no Ceará. 25 mil adolescentes em 2015, né? Mas foi uma diminuição de 20%. Então, informações, passar informações, conscientizar as pessoas, mostrar o que é, a pessoa tentar formar essa imagem mental que é a gravidez na adolescência, ajuda ela a se prevenir, né? A evitar. Aqui no Brasil, próximo gráfico aqui, Brasil, nós tínhamos 661.290 adolescentes grávidas em 2004. Em 2015, caiu para 546.529 adolescentes grávidas. Então, teve uma redução também de 17%. Essa redução de 20% foi aqui, ó, no Ceará, e no Brasil inteiro a redução foi de 17%. A fonte aqui é do Ministério da Saúde. Então, isso é importante. Toda a campanha, toda a conscientização, toda a informação que o adolescente pode ter pelo sistema de saúde, pela educação, pela escola, ajuda a diminuir esses números aí. E reflete mesmo na sociedade, certo? Alguns dados aqui, ó, da gravidez na adolescência no Brasil. Vamos lá, a gravidez na adolescência no Brasil. Alguns dados aqui. Opa, passei. Aqui, ó. 7.300.000 adolescentes se tornam mães a cada ano no mundo. Então, esse daqui já eu estou comparando, estou falando no mundo e no Brasil, tá? Não é só do Brasil, não. Eu coloquei aqui só no Brasil, mas é do mundo também, comparando. Então, no mundo todo, 7.300.000 adolescentes. Muita coisa, 7.300.000 adolescentes. 2 milhões de adolescentes são menores de 15 anos. Desses 7 milhões, 2 milhões são menores de 15 anos. Muito novo, né? Muito novo. 12% das adolescentes entre 15 e 19 anos tinham pelo menos um filho já. Então, tem esse caso também ainda, que 12% dessas adolescentes entre 15 e 19 anos tinham pelo menos um filho já. Então, o Brasil, de 15 a 19 anos, hein? O Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. 21 milhões de adolescentes, tá aqui, ó. Aqui, ó, entre 12 e 17 anos. Sendo que cerca de 300 mil crianças nascem. Então, desses 21 milhões aqui, ó, 300 mil crianças nascem, 300 mil mães, 300 mil crianças nascem de mães nessa faixa etária, né? E ainda tem um risco ainda muito grande de ser gêmeos, hein, pessoal? Pode ser gêmeos, hein? Às vezes está esperando um filho aí, bum, sorria, são 2 gêmeos. Oh, complicou, hein? Então tem que tomar muito cuidado, certo? A gravidez, ela não tem como você escolher, manipular, não. Ela acontece e é desse jeito mesmo.
O Brasil tem 68 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Então nascem 68 de a cada mil meninas, né, de 15 a 19 anos. De 1.000 nasce 68, é muita coisa ainda, né? Riscos e consequências da gravidez na adolescência. Ó. Riscos e consequências da gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência pode trazer risco, consequências emocionais, está aqui, ó, consequências emocionais para pessoas, sociais e econômicas. É isso mesmo, situação financeira e mental, né? A mente das pessoas. Dos envolvidos, né? Muito difícil para a saúde da mãe e do filho, né? Então quem está sofrendo aqui pode ver aí, ó, quem está sofrendo aqui é a mãe e o filho, nunca fala do rapaz, né? Do menino. Então as meninas precisam se cuidar, né? Tem informações aí, se cuidar, porque quem vai sofrer aqui, ó, é a mãe, a gestação que vai passar é a mãe e o filho também, né? Então, nós temos que pensar bastante nisso. A maioria das adolescentes que engravidam abandona os estudos. Pronto, tá aqui, ó, abandonar os estudos para cuidar do filho. Esse é o principal ponto. A evasão escolar ela é grande porque as mães ficou grávida e vai abandonar a escola. Ó, tem vergonha, pode ter vergonha, pode não ser isso, pode ser porque o corpo vai mudar muito, fica mais, não é a mesma coisa ir para a escola estudar várias horas por dia, não estando grávida, é diferente, né? Você está criando, está desenvolvendo uma criança, você está nutrindo com os nutrientes que você se alimenta, que você come, que a adolescente se alimenta, ela está nutrindo a criança também, para a criança poder crescer. Né? Então é muito difícil essa gestação aí, não é fácil a gestação e ainda estudar e trabalhar ainda. Então a mãe, geralmente se fica grávida, a adolescente, ela abandona os estudos, né? Aumenta o risco de desemprego, né? Fica mais difícil arrumar emprego nesse período aí e depois também. A dependência econômica dos familiares, né? Aí vai depender da família aqui, ó, vai depender da família para a família poder ajudar, porque ela não vai conseguir se manter. É muito difícil nesse momento. Esses fatores contribuem para a pobreza, né? O baixo risco de baixo nível de escolaridade. Então aqui, ó, pobreza, baixo nível de escolaridade, abuso, violência familiar dentro da família, entre os jovens, o casal lá, tanto da mãe como a criança também, violência contra a criança recém-nascida. Isso acontece mesmo, né? Porque não teve um planejamento, uma estrutura, né? Tem que ter um planejamento, tem que ser mais para frente. Nessa fase não é muito bom, não, porque vai faltar situação financeira, vão aparecer os problemas, aí começa a aparecer brigas, aí a mãe começa a pensar muita coisa, a passar por um momento muito difícil, né? E a criança também, né? A criança vive nesse ambiente. Além disso, a ocorrência de mortes na infância é alta. Está aqui, ó, ocorrência de morte alta na infância. Por quê? Porque a mãe ainda não está com o corpo preparado ainda, né? Os filhos nascidos de mães adolescentes não está preparado. Então o risco de morte das crianças é grande, e da mãe também. A mãe também corre muitos riscos. A situação socioeconômica, a falta de apoio de acompanhamento da gestação pré-natal, que é muito importante, a gente contribui para que as adolescentes não recebam informações adequadas em relação à alimentação materna apropriada e a importância da alimentação e sobre a vacinação da criança. Aqui nesse trecho aqui, que é importante a gente saber, é aqui, ó, pré-natal. Pré-natal é um procedimento que se passa em posto de saúde, que a mãe está grávida, ela vai no posto de saúde, ela vai fazer exames pré-natal, exames antes de ter a criança. Então, durante o desenvolvimento da criança, ela vai fazer vários exames, dá para saber a saúde da criança e a saúde da mãe, isso é muito importante, certo? Então, a mãe, o posto de saúde sempre ajuda a mãe nesse momento aí, no pré-natal. Isso é importantíssimo para saber a saúde da criança e a saúde da mãe. Aí a mãe vai receber informações aqui, ó, adequadas sobre a alimentação dela, o que ela pode comer, o que ela não pode comer, o que ela vai eliminar, né?
Fazer uso de bebida alcoólica, por exemplo, não pode, não é bom. Drogas, pior ainda, não pode também, tem que evitar. E cigarro, se a mãe faz uso de tabagismo, do cigarro, né, ela tem que parar também. A importância da amamentação, é muito importante amamentar a criança nessa primeira fase. E vacinação também das crianças, né? Acompanhar a saúde da criança depois. Então aqui o pré-natal acompanha a saúde da criança antes de nascer, depois tem acompanhamento na hora do parto, na hora de nascer, depois tem aqui a vacinação, que é o acompanhamento da criança depois que ela nasceu, certo? Abortos também é grande o número de abortos. Também é grande o número de adolescentes que se submetem a abortos inseguros. Aborto em qualquer lugar, de qualquer jeito, tentar de diversas maneiras, isso não se deve fazer. É um absurdo, é difícil, porque pode não provocar o aborto, pode provocar danos irreversíveis para a criança, certo? A criança pode ficar pro resto da vida com sequelas aí por causa desse aborto. Aborto tem que evitar antes, gente. Evitar antes. Nós vamos evitar antes, com informação, leitura, porque isso daqui, ó, essa palavra aqui, ó, não consigo nem dizer ela aqui, ó, aborto. É preciso evitar isso, certo? Usando substância, pode-se usar substância, remédio para botar em clínicas clandestinas, ó, clandestina. O nome já diz, não tem nada de segurança, péssimos, condições ruins, o certo é evitar. Tá? Isso tem grandes riscos para a saúde do adolescente, da mãe e da saúde de vida das crianças, né? Essas ações podem acarretar aqui, ó, prejuízo às crianças, gerando um impacto na saúde pública. Então pode prejudicar as crianças quando elas vão nascer, depois que elas nasceram, que elas podem levar essas doenças, essa alteração que elas tiveram para o resto da vida, né? Sequelas para o resto da vida. Então temos que evitar isso daí. Aqui nós temos um quadro que fala, é uma campanha, essa é uma campanha que foi feita pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil, gravidez na adolescência, riscos e consequências. Com todos os dados, as informações que eles pegaram, que eles coletaram das adolescentes, eles conseguiram ver aqui, ó. Primeiro aqui, ó, evasão escolar. Então, tem evasão escolar. Primeira coisa, o adolescente ficou grávida aqui, ela vai evadir da escola, vai deixar a escola. Isso vai fazer falta, muita falta, porque não dá para ter uma gestação e estudar, ela não vai conseguir, muito difícil, né? Aí tem a mortalidade materna, tá aqui, ó, é outra consequência aqui, ó, riscos e consequências, né? Mortalidade materna, às vezes tem mortalidade da criança, às vezes da mãe, né? Então o risco, e pode ter dos dois também, o risco é muito grande, né? Risco à saúde, por exemplo aqui, ó, ruptura do colo do útero. O útero é onde vai desenvolver a criança dentro do corpo da mãe. Então, ambiente limpo, nutrido, tem um cordão umbilical, leva todos os nutrientes para a criança dentro do útero, protegido. Mas se tiver ruptura, se tiver sangramento, se tiver qualquer problema no útero, às vezes a mãe tem um corpo muito pequeno e a criança cresce muito, pode ter ruptura do útero, do colo do útero. E sangramentos pode causar a morte, então precisa fazer o aborto. Falei tanto de aborto lá. Precisa fazer o parto, que chama cesariana, que é o parto induzido, que é o médico que faz, né? E tem aqui, ó, nascimento prematuro também, e tem aborto natural. Aqui, ó, mais um. Então, nascimento prematuro é quando nasce muito antes, 9 meses, são 9 meses de gestação. 9 aqui, ó, 9 meses de gestação. Às vezes nasce com 6, com 7, com peso menor. Às vezes precisa fazer aquela cesariana, que é fazer um corte na barriga e retirar a criança. O médico faz depois sutura, tudo, fica a marquinha só. Mas é um procedimento médico, uma cirurgia, tem que anestesiar, tem que abrir.
anestesiar a mãe naquele momento, então é muito difícil. É melhor evitar também. Então tem esse risco aí, né? O aborto natural, que é o próprio corpo da mãe não segurar a gravidez durante os 9 meses, né? Aí pode acontecer com 3 meses, 2 meses, 5 meses. Durante a gravidez, ficou grávida, começou a desenvolver a criança, até o 9º mês pode acontecer esse aborto natural aqui, que é o próprio corpo humano abortar, né? Essas informações aí, ó, quem quiser mais informações, infuturomed.com. Então tem nessa página aqui, tem mais informações aí. Mas é muito fácil achar informações que são verdadeiras sobre esse assunto aí. Quando vocês forem fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre gravidez na adolescência, já pensa em fazer pesquisa sobre o Ministério da Saúde, que fica muito mais fácil, certo? Até a próxima, hein?